Bem-vindos ao Devocional da Noite, do dia 15 de janeiro. O texto bíblico se encontra no livro de Salmos 109 e verso 4, a parte final que diz: Eu, porém, oro. Leitura devocional. As línguas mentirosas estavam ocupadas manchando a reputação de Davi, mas ele não se defendeu. Levou o caso para uma corte mais alta e rogou ao grande rei. A oração é o método mais seguro de responder às palavras de ódio. O salmista não orou de forma fria, ele se colocou inteiro, jogou toda a sua alma e coração na oração, esticando cada músculo e tendão, como fez Jacó quando lutou com o anjo. Assim, e só assim, qualquer um de nós deve correr para o trono da graça. Como uma sombra não tem poder porque nela não há substância, da mesma forma a súplica, na qual o ser do homem não está totalmente presente em fervor agonizante e veemente desejo, é totalmente ineficaz, pois falta nela aquilo que lhe daria força. A oração fervorosa, diz um antigo ditado, é como um canhão plantado diante dos portões do céu, faz com que se abram. A falha mais comum da maioria de nós é a nossa prontidão para ceder às distrações. Nossos pensamentos vagueiam para lá e para cá, e fazemos poucos progressos em direção ao nosso objetivo. Como Mercúrio, nossa mente não se mantém focada, mas rola de um lado para o outro. Que grande mal é esse! Ele nos fere e, o que é pior, insulta o nosso Deus. O que devemos pensar de um requerente que, durante uma audiência com um príncipe, ficasse brincando com uma pena ou tentando pegar uma mosca? Continuidade e perseverança são qualidades almejadas na expressão de nosso texto. Davi não gritou uma vez e então recaiu no silêncio. Seu santo clamor foi contínuo até se transformar em bênção. A oração não deve ser nosso trabalho ocasional, mas nosso emprego diário, nosso hábito e vocação. Assim como os artistas se entregam aos seus modelos e os poetas às suas buscas clássicas, precisamos nos viciar na oração. Devemos estar imersos na oração, como em nosso contexto, e então orar sem cessar. Senhor, ensina-nos a orar, para que possamos cada vez mais prevalecer na súplica. Agora reflita comigo. Da mesma maneira que a água e a comida estão para o ser humano, assim a oração está para os fiéis. Da mesma forma que a gasolina está para o carro, assim é a oração a Deus. Assim como a abelha e o mel e tantos outros exemplos que nós poderíamos citar, a oração é a força necessária para a sobrevivência dos filhos de Deus, como se fosse o nosso oxigênio. Mas então por que muitos ainda não oram? Ou se oram, é apenas em último caso de necessidade. Quais são as causas que a maioria de nós não prevalece em oração, não mantém o hábito de oração, não tem a constância? Podemos citar apenas alguns dos fatores que levam as pessoas a não terem uma vida de oração. Primeiro, inverter as prioridades. A oração já não é mais colocada como prioridade, mas é colocada como necessidade. Não necessidade de orarmos todo dia, mas a necessidade que nos leva à oração. Ou seja, eu só oro quando eu tenho alguma necessidade, algo a pedir a Deus. Algo que é muito comum ouvir hoje em dia é a falta de tempo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para orar. Temos também a falta de concentração. Neste caso, agitações e ansiedades também são colocadas como desculpas para não orar. Aí entra o desânimo, e em alguns casos a preguiça. Mas há também quem diga: eu não sinto vontade de orar. Mas uma vez eu ouvi uma frase que diz:
E quem é que disse que você precisa orar só quando tem vontade? Vá sem sentir. Enquanto você ora, a vontade vem. Todos esses exemplos não servem de justificativas para não orar. São apenas desculpas. Você já ouviu aquela frase de quem quer faz e quem não quer dá uma desculpa? Então, se você não quer cair, aprenda a se ajoelhar. Assim como está escrito em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Somente orando podemos vencer o mal, vencer a tentação de pecar. Oremos ao Senhor que nos ajude nesta caminhada. Amém, Jesus.